Oiê! A Natúcia já entrou. Natúcia, eu tô te escutando, mas eu não tô te vendo. Não. Tá escrito aqui pra mim, esperando por Natúcia. Eu acho que não. Gente, vocês estão vendo a Natúcia? Acho que não. Não. Ó, não estão te vendo. A D respondeu também não. A Raquel respondeu que também não tá te vendo. Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Peraí. Oi, tá me Agora, vendo? Oba! Como assim? Não aparece? agora foi. Deixa eu arrumar aqui, porque meu Tá, telefone. Tá me vendo? tô te vendo super bem. E você, tá me vendo bem? Tô. Então tá bom, É, as pessoas vão começar a entrar tá e bom. a Eveline tá falando que tá te vendo. Agora tá certo. Que bom. E eu vou te apresentar para começar já no formato da live, do podcast, para não ter que ter muita Tá, edição. tá bom. A V tá falando lindas. É, ó, a galera vai entrando. Quero agradecer todo mundo que tá entrando e vou começar. Tá. Bom, minha convidada do Papo de Amiga dessa noite é Natúcia Tadei. Eu tive que escrever tudo que ela é, gente, juro. Olha aqui a minha cópia. Não tô mentindo. E não teve como não pular, mas eu vou ler, tá? Ela, idealizadora da Escola Luz da Vida, que tem um canto especial no meu coração. Se eu tivesse no Brasil, minha filha ia estudar lá. Ai, que linda. Graduada em Pedagogia, consultora familiar, mãe do Pedro e do Antônio, professora na essência e formadora de educadores. Na essência, foi isso que você escreveu, né? Por consequência. Por consequência, escrevi errado, por Isso. consequência. É, E tem um canal no YouTube que chama Natúcia Tadei, tá com o seu nome. Eu tava vendo alguns tá. vídeos, fiquei apaixonada pelo canal e pelo conteúdo. Obrigada por ter aceitado participar desse cantinho especial, onde eu convido mulheres que me inspiram, que me ensinam, que me tocam de alguma forma. Na verdade, o Papo de Amiga é um espaço também onde eu acabo dando voz para essas mulheres e para essas histórias que passam aqui no Papo de Amiga. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Ah, muito obrigada, Ari. Nossa, você sabe que é uma honra participar. Eu amo, como você mesma disse aí na apresentação, sou apaixonada mesmo pela essência, né, de professora que eu tenho em mim e a partilha realmente me apaixona, né? Então, fiz live ontem, estou aqui com você hoje e com muita boa vontade, eu amo mesmo. Fico agradecida pela oportunidade, pelo convite, pela sua consideração. Isso me deixa muito honrada, viu? Eu chamei a Natúcia para falar de um assunto muito real, intenso, recorrente, não sei mais o que falar, que é os terríveis 2 anos. O tema da live dessa noite é compreender para ressignificar os terríveis 2 anos, o famoso Terrible Two. Uhum. É, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente começar essa live
Como que nasce esse Terrible Two? Da onde que ele vem, pelo amor de Deus? Olha, isso é fruto de uma construção social, Ari. Porque você acha que sempre existiu essa nomenclatura? Os terríveis 2 anos? Você acha que os nossos pais falavam sobre os terríveis 2 anos? Nossos avós, então? Então, é algo próprio da nossa cultura, do nosso tempo. Desse tempo de agora, em que a gente está se ocupando em observar as crianças, a gente está se ocupando em dar voz, espaço, percebê-las, né? Porque em outras gerações isso não foi possível. Então, é algo muito recente na área da educação que a gente comece a dar voz e espaço e vez para as crianças aparecerem. Então, bom, agora elas aparecem e a gente agora sai nomeando fases do desenvolvimento, como essa construção dos terríveis 2 anos. E várias vezes que eu fui falar sobre essa live, eu colocava assim a mãozinha. Você vai ver que eu uso muito as mãos para criar imagens. E daí eu falava entre aspas, entre muitas aspas. E por isso que a escolha, né, do título de compreender para ressignificar é muito importante, porque como é que uma fase de desenvolvimento, de crescimento pode ser considerada como terrível? Essa construção, ela vem de uma perspectiva dos adultos. Só se for terrível para os adultos. Porque para as crianças, para essa fase de desenvolvimento, de crescimento, é um marco, Ari, tão significativo no desenvolvimento da criança, que eu estava aqui me preparando para a live, eu fui escrevendo, sabe? Eu tive alguns insights, eu falei, poxa, é a fase da vida da criança em que ela está plenamente, assim, ela tem uma qualidade de presença na iniciativa, determinação, ousadia, coragem, uma percepção de si mesma muito elevada de si mesma, porque elas se acham super poderosas. Eu fiz outras anotações aqui: intensidade, autenticidade. São elementos muito marcados, né, nessa fase do desenvolvimento. E aí você pensa assim, poxa, pensa isso no desenvolvimento do ser humano. Nós aqui, na fase adulta, o quanto que essas características são fundamentais para a nossa vida? Quantas vezes a gente precisa vivenciar com intensidade alguma coisa, com ousadia, com coragem, com determinação, tendo iniciativa, se jogando, mergulhando, né? Sem medo de ser feliz mesmo. Então as crianças vivenciam isso aos 2 anos. E aí os adultos, quando estão fixados na ideia de que esses 2 anos são terríveis, o que eles começam a fazer com essa fase do desenvolvimento, ou com a criança que está na fase do desenvolvimento? Tolher. Poda, 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 até que essa criança tenha embotada toda a sua coragem, ousadia, determinação, intensidade, e por aí vai, toda essa descrição. E de repente aí o adulto dá-se por satisfeito, porque então educou essa criança. Só que depois, lá na frente, como estamos aqui, eu e você, em processos de terapia, e que bom que tem os terapeutas, os psicólogos que vão nos acolher na fase adulta para tentar, então, tirar da nossa caixinha que ficou, a gente colocou na caixinha, a educação, né, que nós recebemos, colocou todas essas características na caixinha e embalou, assim, ó, com fita, por todos os lados. E a gente tem que ir abrindo, tirando as fitas e abrindo essa caixinha para reencontrar a criatividade, né, a percepção de si mesma de maneira positiva, a autoestima elevada. Né? Então, as crianças, aos 2 anos, elas estão vivenciando talvez os incríveis 2 anos. Né? Se a gente chegar ao final dessa live ressignificando essa imagem de terríveis 2 anos para os incríveis 2 anos, a gente vai conseguir angariar recurso interno para lidar com a fase. Porque se ela tem alguma coisa de terrível, como eu disse antes, só se for para os adultos, porque é muito desafiador mesmo. Perceber uma pessoa que está em desenvolvimento e agora se percebe como uma pessoa inteira, que é essa criança de 2 anos. Antes, essa criança se percebia ainda como uma parte da mamãe, Parte de como você. parte de você, justamente. A gente chama de uma simbiose, de uma fusão. As crianças vão se dando conta ao longo dos primeiros anos de vida que não são grudadinhos com seu papai e sua mamãe, especialmente com a mãe, e que aí vão sendo, né, convidadas pelas próprias condições que o ambiente, tanto da escola quanto da família, vão proporcionando. Vai havendo um convite para essa pessoa, aquilo que na psicologia a gente vai chamar de individuação. Vai haver um processo de individuar, de tornar-se indivíduo, de se tornar-se uno, tornar-se único. E aí é nesse processo de afirmação de si que eu preciso dizer não para o mundo.
E não é assim também com os nossos processos. Às vezes, assim, a gente se percebe dando sim, distribuindo sim, 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 sim para todo mundo e dizendo não para nós mesmos, né? Aí, de repente, no processo de autoconhecimento, você vai virar uma pessoa sisuda. Você diz não para todo mundo, porque você está vivenciando o Aprende a processo. falar, reaprende a falar o não, né? Exato, e a gente sai falando não à torta e à direita, algumas pessoas estranham, falam, nossa, que pessoa é essa? Em quem que ela se transformou? Tão boazinha, agora tá saindo falando não para todo mundo, né? Então é alguma coisa que a gente vivencia na fase adulta e a criança também está vivenciando. Só que a gente vivencia esse movimento em pêndulo. Então, hora só fala sim e tá tudo bem, e depois passa a falar não, 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 não. E aí, ao longo dos primeiros anos, ao longo da primeira infância, a criança vai vivenciar um processo de síntese. Né? Entre o sim para tudo e o não para tudo, existe um talvez, às vezes, agora sim, agora não. Né? E aí essa característica de uma criança, de uma pessoa muito sisuda, falando não para tudo, vai se dissolvendo, vai se diluindo ao longo da primeira infância, dependendo da maneira como nós lidamos com essa fase. Né? Esse assunto, ele é muito forte na minha vida. Uhum. Porque eu falo que depois da amamentação, que foi um grande desafio, começar a vivenciar o despertar da Bela tão cedo, né? Para mim foi muito cedo. Eu acho, tá? É, foi, foi um choque e foi muito. Está sendo muito desafiador, porque assim, eu tento o máximo que eu consigo olhar para ela tentar nomear, porque a gente não sabe, né, o que a criança está sentindo. Então, assim, eu falo para ela, eu sei que você está frustrada, que você gostaria de brincar com esse brinquedo, mas, né, que não está abrindo do jeito que você quer. Mas chega uma hora que, assim, eu falo que no final do dia, depois que eu tentei de tudo, sabe, que você tentou, que você olhou, que você acolheu e que a criança ainda está fazendo, é desafiador para mim. Então, eu passei por dois processos. O primeiro processo meu foi quando ela começou a bater e morder, que me levou à loucura. Me levou à loucura porque eu falava de onde vem tanta raiva, de onde vem, né, essa agressividade dela. Porque eu não faço isso aqui na minha casa com ela. E aí, lógico, muita terapia, muita constelação familiar, eu descobri que a minha dor era porque ela me remetia à minha criança. Aquela criança que apanhou, que foi rejeitada, que foi calada, né? Que foi colocada nessa caixinha e não foi olhada. Então, eu venho trabalhando com isso. E agora, essa nova fase, eu já entendi essa fase da dor, né? Da minha dor. E agora é uma fase, a fase do não. O morder e bater ainda ele acontece. E eu queria te perguntar, só pra gente ir por fases, pra gente não se perder, por que acontece? E eu converso com várias mães, e assim, eu divido um pouco desse meu desafio nas mídias sociais. E eu queria, sabe, entender do seu lado, com o seu olhar, de onde vem esse bater, esse morder, esse beliscar. Nossa, é muito bonito o teu processo, né? Porque você consegue se perceber nesse meio todo, na relação com ela, percebe qual é o teu conteúdo, qual é o dela. E o que é muito sutil, e aí a gente precisa estar com o olhar preparado para ver, é que a gente pode olhar para essa pessoa, essa criança que está se desenvolvendo, e considerar que ela é uma pessoa como eu e como você, e que ela vivencia todas as emoções humanas. E que bebê e criança bem pequena também sente raiva. Só que é uma raiva com ainda uma vazão e uma expressão pouco hábil. Pensa, é uma pessoa que tem 2 anos ainda
E dentro desses 2 anos houve só uma vivência, uma percepção. Ainda não tem tanta competência interpretativa a criança de 2 anos, essa pessoa de 2 anos. Você vê que eu fico buscando falar pessoa para a gente falar, bom, se é uma pessoa, eu sou uma pessoa de 34, não sei quantos anos você tem, a Bela uma pessoa de 2, os meus meninos uma pessoa de 6, uma pessoa de 4, enfim. Então, para a gente se lembrar que como pessoas, elas têm direito de vivenciar todas as emoções, e aí o que acontece é que está vivenciando um processo de um mergulho profundo nas emoções e nas percepções em relação a si mesma, essa criança vivencia, e sobre o mundo, sobre o outro, com pouca habilidade de expressão, com pouca habilidade interpretativa e comunicativa. Então a criança não sabe analisar ora, por favor, devo estar sentindo aqui uma raiva. Não sabe. E aí, é claro, nós temos a função, enquanto adultos, de, por vezes, nomear, mas aquilo que você disse é muito bom. Você perceber que às vezes não tem nome. E Não aí tem. você reduz eu sei que você está chateada. E tá suficiente para a criança, a gente não precisa ficar elaborando, até porque a gente tem pouco repertório, não é, Ari? Sobre nomes de sentimento. Uma vez eu conversando com a equipe de professores, a gente falou, e aí, vamos falar que sentimentos? A gente sabe falar triste, alegre, com raiva, angústia. Estrada. Aí a angústia, você fala, angústia tem alguma coisa por trás da angústia. O que será? Deve ser raiva. Aí a gente brincou, não, vamos lá no Facebook, que tem lá o Sentindo-se, e ali tem um dicionáriozinho com nomes, porque nem a gente, como adulto, sabe nomear o que está sentindo, Não, e às quanto mais a vezes criança. eu não entendo. Eu não entendo. Então, assim, Uhum, eu não tento dar muito nome, não. Eu tenho. O meu perfeito. repertório é bem curto. É Sim. frustrada, porque muitas vezes é quando quer abrir um brinquedo e não consegue, eu vejo que fica brava, aí Uhum, eu falo, filha, tudo bem, a mamãe te ajuda. Aí ela fala, não. Porque também uhum. essa é uma outra fase, né? Sim, Dessa, sim. dessa fase. Vamos falar Terrible Two só pra gente nomear, Claro, né? claro. Mas assim, então volto, né? No bater, que foi o primeiro que me Sim. assustou, bater e morder. E Ari, pra mim o seu som tá baixo. Será que melhorou agora? Melhorou? Manda pra mim. Vou continuar falando. Sim, É, que foi muito chocante, foi assustador e eu sim. precisei me entender, eu Uhum, precisei parar, cuidar de mim para sim. poder continuar olhando e dando atenção para ela. E agora uma outra Uhum, fase que entra é que tudo é não, 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 uhum, não, não, não. E E muita, eu percebo assim, muito geniosa, sabe? Como se ela uhum, estivesse me enfrentando ou afrontando, sim. não sei. Tá, sim. E você vê, quando você fala que o fato dela bater, ou beliscar, ou enfim, essa expressão com certa agressividade te deixa chocada, é porque às vezes a gente ainda não tem uma imagem da criança como pessoa, e sim como alguém muito puro, anjo, porque também são frutos da construção social, essas imagens de criança boazinha, anjinho, quietinha, e essas imagens todas vão contaminando a nossa relação com ela. E aí, de repente, aparece um monstrinho, aparece uma ferinha. E aí a gente, quem é esse monstro que tem aqui? Levaram minha criança embora, meu anjinho embora e deixaram um monstrinho no lugar. Então, entrar em contato com essa pessoa real é muitas vezes chocante. E a gente precisa atravessar esse impacto do que surpresa é essa para lidar com essa pessoa real. E aí, com a pessoa real, a gente vai colocar os limites, né, que foi o que você começou a dizer. Olha, você tá tudo bem você ficar com raiva, tá tudo bem você ficar frustrada, mas bater não pode. E aí é o limite que a gente coloca a qualquer pessoa e que é muito, muito importante para ela perceber quais são os limites dela. Então, o limite não serve só para ela te obedecer, ou ela te respeitar, ou ela viver bem no mundo. Não, é para ela também ter contorno do próprio limite. Onde começa e termina o meu corpinho? Né? Onde é o meu, o eu e o não eu?
Então, essa percepção de eu e não eu é aquela que você está dizendo sobre o não, não, não. Então, ela diz não para tudo e para todos, as crianças de 2 anos, 2, 3, 4, depende de cada criança, não tem assim marcado, né? Tem criança que começa a apresentar isso com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, algumas apresentam, né, essa resistência e esse não para tudo, até para aquilo que elas gostam. Às vezes a É família fala, e verdade. aí, vamos passear? É, Não. Vamos a comer Bela é assim. alguma coisa que ela ama? Não. Porque ela está realmente percebendo a si mesma para conseguir se separar desse outro, que antes era um outro, uma coisa só, que não tinha outro, e agora ela percebe esse outro. E ela precisa fazer resistência. Então é um processo natural que eu digo lindo, saudável. Como educadora é muito mais fácil dizer para você, ah, é coisa linda e tal. Como mãe é muito mais difícil lidar, né, com isso em casa. Mas quando você percebe que é fase de desenvolvimento e que a criança então está atravessando essa fase, você fala, uau, ela está crescendo e ela está se constituindo enquanto pessoa. E aí, o que eu faço com isso? Porque é a pergunta que eu sempre recebo, Ari, quando eu faço atendimento a algumas famílias, consultoria na escola, o que as pessoas me dizem? Tá, e o que eu faço? Porque a gente tende a, quando não entende que isso faz parte do desenvolvimento humano, que a gente precisa ressignificar e entender que essa fase é incrível também, a gente tende a reprimir. Ou reprimir com autoridade, cala a boca, ninguém aqui expressa, ninguém nunca vai me bater e com muita agressividade. Ou a gente tende a se tornar permissivo quando vivenciamos os extremos, né, Ari? Aí você fica, ah, mas tá bom, coitadinha, ela tá se constituindo enquanto pessoa, deixa ela bater, tá tudo bem. E é uma loucura, tanto um lugar quanto o outro, né? Porque a gente, ok, quando eu compreendo que faz parte do desenvolvimento, eu permito a expressão, mas eu educo essa expressão. Porque alguém que sente raiva na vida adulta, essa pessoa pode expressar com raiva, às vezes até falando um palavrão, tem gente que solta um palavrão para expressar que está com raiva, ou eu posso pegar uma arma e sair atirando. E aí? Né? Tem um limite para a expressão da minha raiva. Tá tudo bem eu sentir raiva, mas eu vou ser tomado por ela? Ou eu vou conseguir estar por cima dessa raiva, não mergulhada ali nela, né? Então, é algo que a gente precisa ajudar a criança. Em alguns momentos, ajudar mesmo com palavras, com contenção no corpo, com segurando a mão que vai te bater, ao invés de É, apanhar, é impedir. eu queria Uhum, dividir isso porque é algo que eu aprendi, né? Nessa minha uhum, busca de, de tentar entender mesmo ela e até mesmo eu tive uma consulta com a Lua Barros e eu tava uhum. assim, desesperada, Natúcia. E ela falou pra mim: olha, Sim, Ariela, tem uma coisa que não é permitido: bater e morder, não pode. sim. Então, hoje que as coisas estão melhorando, eu falo pra ela, eu pego na mão dela, meio Uhum. forte, eu tenho que, né, Sim. pegar ela firme e eu falo pra ela, morder não pode. E às vezes, assim, eu falo, ela para, mas às vezes ela não para. E aí, Uhum. é, aqui nos Estados Unidos, eles falam muito e acho que aí no Brasil também, do cantinho de pensar e colocar a criança para Uhum. pensar, né? Tem pessoas que Uhum. são ok com esse método e tem pessoas que não acreditam nesse método. Eu Sim, não sou nenhum nem um outro, eu acredito no meu método, no que dá certo para minha filha. Então, quando sim. ela tá descontrolada, batendo e eu tô conversando, eu falo para ela: você quer ir pro banheiro? Pensar na sua atitude? Às vezes ela Uhum. responde, fala que não e ela para, e às vezes ela não consegue parar. E aí eu coloco ela no Uhum. banheiro, eu fecho a porta, que ela tá assim, enlouquecida. Eu não sei se é certo ou se é Sim. errado, mas assim, o que que eu percebi? Que na hora que eu abro a porta do banheiro, ela olha no meu olho. E eu falo pra ela: Uhum. filha, respira. E ela respira. Ela faz. Uhum. Eu falo: você Uhum. acalmou? Ela fala: yeah. Eu falo: então agora a gente pode conversar. Morder a mamãe não pode, filha, machuca, a mamãe fica Uhum. triste. Aí ela entende. Sim. Eu tive que Uhum. fazer isso porque assim, eu percebi que eu tentando no fervo da emoção, não estava dando Sim. certo. Não que eu Sim. deixo ela lá no banheiro e saio, que eu ignoro, não. Eu preciso parar um momento, entendeu? Uhum.
Entendi. Mas eu não sei se é certo, eu não indico isso para nada para ninguém. E eu acredito Sim. que nós, mães, precisamos olhar para os nossos filhos e entender quem eles são, o que eles precisam, quais os Uhum. sinais eles estão te dando. Uhum, uhum. Você viu que quando você conta que você precisa colocá-la no banheiro, é como se você precisasse criar entre você e ela uma barreira física até, para que ela pare. Então, estavam aqui e ela ali te mordendo ou te batendo, e você precisa colocar alguma coisa no meio de vocês duas, física, para que ela perceba que ali há um limite. É o que você disse, foi um recurso que você descobriu, que você percebeu que deu certo, ok. E aí, o convite que eu te faço é para você ir tentando e colocando uma barreira que não física, mas uma barreira de neutralidade. Sem que ela precise ficar no banheiro ou sentada num cantinho de pensamento, ou enfim, ou contornada por muitas palavras suas. Escolha o silêncio e a neutralidade, que eu até falei disso numa das minhas lives, né? Neutralidade amorosa, que não é com a intenção de ignorá-la, mas é com a mesma intenção que você faz quando coloca no banheiro, de criar uma barreira. Eu não estou misturada, eu, Ariela, não estou misturada com você, Bela, nas suas emoções. Existe aqui um espaço neutro entre nós. E quando você estiver mais calma, isso é diálogo interno. Você não precisa falar isso para ela, é diálogo interno. Quando você, Bela, estiver mais calma e quando eu também tiver condições de conversar com você, a gente volta. E aí isso pode ser ela ficar na sala estribuchando e chorando e gritando e você na cozinha. E aí algumas pessoas me dizem: "Ah, nossa, Natúcia, mas ela vem atrás de mim". Mas você já tentou neutralizar alguém com uma certa até uma certa frieza, sem tanta emocionalidade? Imagina assim, alguém que está tentando conversar com você e você não responde, Não porque você está responde. neutralizando. E aí, como você é grande e ela é pequena, se você tiver essa percepção mesmo de que você é grande e ela é pequena, ela vai tentar te bater. Se isso não te causar também grande impacto e você não precisar segurar a mão dela todo o tempo, pode ser importante para ela perceber que também nem te causa reação. Porque que tapinha que uma criança de 2 anos é capaz de dar? Até onde eles podem ir? Será que eles são capazes de nos machucar tanto assim? Ou a gente pode usar de uma esperteza, por exemplo, vem morder tua perna, você afasta para lá, como se fosse uma dança, e você vira e vai na geladeira fazer alguma coisa. Como se ela não tivesse tanto poder, porque de fato ela não tem. Não. Né? A gente é que dá. A gente é que dá esse poder quando a gente significa a ação da criança. A gente significa demais. Então eu acho muito adequada a ação de segurar, não se bate, não pode bater. Bater não pode, morder não pode. Mas se você faz isso várias vezes, esse bater também cria uma função. Sim. Porque ali tem um centro de atenção indevida. Ela bate e você responde com um investimento. Porque as crianças, como eu estou te dizendo que elas ficam mergulhadas em muitas emoções e têm pouca habilidade interpretativa, elas não sabem muito bem diferenciar se você está dedicando afeto ou se você está dedicando um limite, uma correção. O que importa é que você está olhando para ela. Então, mesmo que você está ali o tempo todo chamando atenção, gritando, né, você está colocando energia. E tem criança que começa a criar um gancho de depender dessa energia quente. Porque que é mais quente do que um grito, uma intensidade? Tem casais, Ari, que eu falo assim, tem casais que dependem dessa química, desse calor, dessas brigas, para depois se relacionar bem afetivamente. Você já Deus, conheceu alguém assim? vários. Pois é. Tem Deus gente me que tem livre. que, né, entre tapas e beijos, não é assim as músicas que falam? Então tem. Sim. E às vezes a gente acaba conduzindo essas questões assim com as nossas crianças, porque a gente se mistura muito com a emocionalidade delas. Justamente porque a gente acaba regredindo para um lugar que você percebeu da tua criança, e aí você olha e fala, ai, será que ela está manifestando coisas minhas? Então esse conhecimento, o autoconhecimento, a percepção da constelação familiar, da abordagem sistêmica, às vezes nos deixa um pouco confusas também. Porque aí você fala, ai, o que será que é meu, o que será que é dela? Se você tiver com essas misturas todas, vai para a neutralidade e fala, pouco importa. O que importa é que ela está expressando alguma coisa e que eu estou sentindo aqui alguma coisa. Deixa eu cuidar de mim, daqui a pouco eu olho. Então, não tentar resgatar a criança, Ari, o tempo todo da expressão intensa. Especialmente se você está em casa. Que é lugar melhor para expressar com autenticidade tudo aquilo que tem dentro do que tua própria casa?
E de poder gritar, chorar. Aí, ok, começou a jogar coisas. Pegou o brinquedo e jogou. Porque às vezes você ocupou a neutralidade e ela, deixa eu fazer uma coisa mais Pra forte para chamar ser vista. atenção. É. E aí, pegou coisas, você vai lá, tira as coisas de perto, procura não falar, experimente. Você consegue imaginar esse cenário como se você estivesse atuando mesmo? Consigo. Você vai ali, tira as coisas desse cenário que podem quebrar. Senta, isso se for uma estratégia, porque não é o tempo todo que você não vai falar nada. Em alguns momentos que ela vai jogar coisas, você vai falar: olha, filha, não se joga brinquedos. Mas no momento em que você escolheu a estratégia da neutralidade, siga firme com ela. Porque não é ali a única vez, a única oportunidade que você vai ter de ensinar a ela que ela não pode jogar. E você, tirando as coisas que ela estava jogando de perto dela, você já está ensinando. Você já está dando uma resposta. Você já colocou um limite ali. Mas é um limite agora de uma outra natureza, de uma outra forma. Não com palavras, palavras, palavras o tempo todo. Né? E sim com ação. A criança bem pequena, às vezes, precisa ser tocada, ser conduzida através do corpo e não das nossas palavras o tempo todo. Né? Não digo para você excluir as palavras, mas reduz as palavras e age mais. Tira, até a ponto de daqui a pouco você perceber que nem precisa mais da barreira física do banheiro para dar conta de se distanciar emocionalmente, né? Então fica uma sugestão aí para você e para as pessoas que estão. Eu falei que essa live ia ser pra mim, tá, gente? Eu tô abrindo ao público, mas é uma consulta que eu tô dividindo com vocês. Porque eu Isso, e tem sempre. tanta gente passando por isso também, né? É, e é muito comum isso. Outra coisa Muito. que eu vejo que é muito comum e que pra mim foi uma virada de chave muito grande foi quando eu aceitei quem é minha filha. Porque eu sempre. Uhum. É muito comum isso, principalmente vindo de amigos, né? Que conhecem mais a gente, falam assim: ah, tinha que ser filha da fulana, tinha que ser filha da Ariela, né? E como eu tava vivendo uma fase muito mais intensa, onde ela tava. Era o começo de bater, morder, e eu tava meio Uhum. perdida, eu ficava triste, né? Sim. Poxa, não é legal. E aí um dia às vezes eu escrevo, que é uma forma de tirar, né, de me dar leveza nesse meu processo. Às Uhum. vezes eu escrevo algum e posto no meu Instagram. E um dia foi pra mim assim uma virada de chave quando eu entendi que eu amo a minha filha do jeito que ela é. Uhum. E eu percebo que nessa fase os pais se perdem, né? Porque é tão estressante, é tão desgastante, é tão desafiador que eles se Uhum. perdem nesse processo. E aí, Sim. pra mim, foi uma chave olhar pra ela e assim, que bom que ela tem uma personalidade forte. Que bom Uhum. que ela não é uma criança quietinha. E se ela fosse, também não tem problema nenhum. Mas o Sim. meu olhar pra minha filha mudou e a minha relação nesse processo com ela foi muito mais leve. Uhum. E eu Porque aí vejo vai. que. Pode falar. Pode falar. Eu ia te dizer, porque daí provavelmente foi para um lugar de uma criança de 2 anos. É muito mais leve. Olhar para uma criança de 2 anos que está ali, pequenininha, essa pessoa que chegou no mundo há pouco tempo, que está conhecendo a si mesma, que está conhecendo o mundo ao redor, que está sabendo sobre os outros, que está mergulhada num monte de emoções que ela não sabe bem o que é e que ela tem pouca habilidade para expressar. Aí fica muito mais simples. E a gente para de desejar ter o controle de consertar aquela situação. Porque quando, através da educação, a gente tenta consertar aquilo que é, aquilo é uma fase dessa pessoa que está em desenvolvimento. Como é que eu quero consertar alguma coisa? É claro, eu vou educar. Eu vou educar, e educar é todo dia, toda hora, não é durante uma crise emocional que a pessoa está vivendo e que ela está jogando coisas, ou ela simplesmente está esperneando, porque às vezes nem é tanto. Na hora que você se distancia um pouco para ver como é que funciona a expressão, essa crise emocional de uma criança de 2 anos, cada uma é uma, viu? Mas a da Bela, a hora que você começar a investigar, procure ali entender, fala, deixa eu ver o que ela faz. Ah, tá, ela balança os braços, ah, ela joga a perna, ela se vira, tem criança que baba toda, que chora toda. Observa isso, você fala, ah, tá. É uma expressão dela, o jeitinho dela expressar. Aí ela veio te bater, te morder ou gritar. Você se afasta, você fala, não, eu tenho um limite. Eu não vou ficar aqui para apanhar, não vou ficar aqui para te escutar gritar comigo, eu vou para lá.
sabe? Então você vai simplificando sem entender que você tem controle sobre aquela situação. Porque nós, como pais, não temos controle sobre essa fase dos 2 anos, né, que são incríveis para a criança, porque ela está se constituindo enquanto pessoa, e que o desafio é nosso. Então a gente precisa se cuidar, fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, conversar com outras pessoas, ouvir um podcast legal, acompanhar pessoas que estão falando a respeito da educação, ter grupos de apoio, porque sozinho fica difícil mesmo, né? Fica bem Eu difícil. falo E que que quando bonito isso que você está fazendo, né? De colocar, criar um espaço para que as pessoas possam conversar, ser ouvidas e você depois responde as questões, né? As pessoas encontram em você também esse acolhimento, né? eu aprendi nessa minha viagem da maternidade que é muito mais fácil e muito mais gostoso quando é dividido. Uhum. Quando fica só aqui dentro da gente, sozinho, é muito doloroso. Sim. Então, eu não sei, talvez o papo de amiga seja esse espaço, né? Da gente Uhum. dividir, de quem tá assistindo, tem amigas minhas que estão assistindo que estão com crianças da idade da Bela e que também estão precisando ouvir o que você Sim. tá falando, entendeu? Então é muito mais gostoso quando é dividido e a gente sai um Uhum. pouco mais leve dessa palavra. Não, Com sair certeza. assim, eu não sei a tradução em português, mas é sair um pouco de fora da palavra maternidade e levar ela com leveza. Eu acho Sim, que sim. fica mais gostoso. Tem alguns recados aqui pra gente. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa. A Marina descreveu que ela acabou de passar por esse processo na vida adulta, nunca tinha olhado dessa forma, não sei qual parte que a gente estava falando, mas se tiver online, deixa um recado pra gente. Uhum. Isso. E a Mariana também falou a mesma coisa, isso faz muito sentido até na vida adulta. Poderia ser, acho que, dos sentimentos, da gente falar não. Eu acho que é Eu isso. acho que é da gente sair por aí falando não para todo mundo, para se Que agora autoafirmar. que depois de velho, né? Velho assim, na fase adulta, a gente começa a falar não para algumas coisas. Sim. É, a Patrícia escreveu: Minha filha, aos 2 anos e meio, tinha muita crise de choro desesperador. Não parecia nem ela. Aí passou do nada. Uhum. A Lari, acho que o nome dela é Lari. Se é difícil pra gente, imagine pra eles, né? Talvez para eles seja até fácil, mas a gente complica. Talvez acho que ela é. Sim. A Marina também escreveu muito legal isso de enxergarmos todos como pessoas e não adultos ou crianças. Nossa Uhum. flexibilidade e análise ficam melhores. Com certeza. Empatia, né? Empatia com A quem Eveline está vivendo. escreveu: essa leveza e a naturalidade da Natu me encanta. É bem isso mesmo, concordo com você. Ah, mal ela me conhece para saber o quanto eu também sou intensa na vivência com os meus filhos. Quem acha que eu É, sou muito calma, tem um vídeo meu que tá no IGTV, tá no YouTube, que chama Eu Sou uma Mãe Real. Aí vocês vão me conhecer de verdade. eu falei isso pra Lua no começo da minha live com ela, foi exatamente isso, porque ela é educadora parental e a gente acha que Uhum. a grama do vizinho não acontece nada disso. E ela falou que ela Imagino ela com 4 filhos, imagina. e ela falou que ela não é, que ela é essa mãe real, que ela só Sim. foi para esse lado da parentalidade positiva depois de muito um processo muito doloroso para ela, de Uhum. gritos e muito estresse que ela teve que se olhar e procurar uma opção. Acho que é isso que a gente tenta fazer, né? Exatamente, exatamente. É que eu já era educadora antes de ser mãe, então eu vivencio esse processo de conhecer bastante sobre desenvolvimento infantil, mas viver isso na maternidade é um grande desafio, porque eu já tinha um referencial do que era ser uma mãe ideal. Então, todos os dias eu tenho que desconstruir, sabe? O meu caminho é tentar desconstruir dia após dia para vivenciar com coragem a minha imperfeição. Então é um desafio grande É um também, desafio grande, grande. conhecer demais. Mas eu acho que é um desafio rico, onde a Sim, gente, né, a gente é uma transformação muito grande pra gente como ser humano, como mãe, como mulher. Eu acho
É difícil, não é fácil. Mas eu Não, falo que eu sou uma pessoa depois da Bela, e uma antes da Bela e uma depois da Bela, da maternidade, né? com certeza. É assim mesmo. A Marina escreveu: que olhar lindo, Natu. Obrigada por compartilhar com a gente. Você é incrível. Ai, que gostoso esse carinho. Obrigada. É. Eu queria te agradecer, porque olha o tempo. Você vê, a gente vai Ai, passa tão conversando rápido. e passa muito rápido. Eu queria muito agradecer você pelo teu tempo, por ter topado participar da live. É, é um assunto que eu realmente me interessa muito aprender. Eu falo que eu ainda sou estudante nesse assunto e eu Aham. busco sempre Seremos melhorar. sempre. E é um assunto que eu até falei no Stories que bate na porta de todo mundo, de toda mãe. Ela passa por essa fase dos 2 anos da criança, onde começa o desafio, né, de se conhecer, de se despertar de tudo, eu acho. Uhum, com Então, certeza. obrigada. Ah, obrigada de novo pelo convite, viu? E eu vou deixar um convite aqui para as pessoas que estão aqui nos seguindo, acompanhando essa live, daqui a pouco o podcast, né? Que me acompanhem por lá também no meu Instagram. Tem muitos conteúdos que eu estou partilhando. Tem live toda segunda também. Eu Aqui é toda participei terça, né? Ah, você participou, delícia! Não e é muito esqueça que a gente vai para gostoso. Nova York, hein, Ari? A, a, Ai, como que é a viagem para Nova York com um monte de mãe, né? Eu adorei a a ideia. A excursão, já pensou que excursão, gente. maravilha? É. Eu queria falar também da sua live, porque é Uhum, um espaço onde você entrega muito é, todo o teu conhecimento, uhum, todo o teu amor e o teu carinho que você tem pelo teu trabalho. Eu já participei de uhum, duas e é uma live que me prende, que eu sempre tiro um aprendizado. Então, sim. quero sim divulgar para as mães que estão aqui, que me seguem. É toda segunda no seu, Uhum. né? Às Toda 9 horas. segunda, às 9h30. É. Ai, E delícia. E aí, sobre esse assunto que a gente falou aqui, da neutralidade amorosa, como eu falei algumas coisas, mas ainda de maneira superficial, tem uma live inteirinha sobre isso. Então, vocês podem procurar. Eu sempre deixo depois no YouTube. Tá? Lá no eu canal do vi no YouTube já está YouTube, disponível. Tá legal. bom? Mas eu Muito agradeço de todo o obrigada. meu coração, viu? Foi muito gostoso. Eu nem percebi a hora passando. Eu costumo falar tchau, mas não é um tchau assim, é até a próxima, porque tem tanta coisa boa que você pode dividir com a Verdade. gente. Ai, Então, que eu espero te gostoso. ver em algum outro momento aqui na live com a gente. Tá bom, tá bom. Um Volto beijo, sempre que viu? precisar, viu? Um beijo. Obrigada, Natu. Beijo. Tchau. Tchau.